Com o fim do Império Romano, a Europa passa por profundas mudanças que levam à formação de um novo sistema social, conhecido como feudalismo. A invasão dos povos bárbaros forçaram os romanos a buscarem refúgio nas vilas, no espaço rural, em busca da proteção dos senhores de terra, que depois ficaram conhecidos como senhores feudais. Em troca dessa proteção, esses refugiados tornaram-se servos dos proprietários das vilas, que depois ficaram conhecidas como feudos. E assim nascem novas relações de trabalho, novas classes sociais, com uma nova divisão social do trabalho. O sistema de produção feudal, ele é um sistema basicamente exclusivo da Europa Ocidental, onde ele teve origem. E como eu acabei de explicar, foi resultante da desintegração do Império Romano que vai acontecer ali no século V, quando acontecem as primeiras invasões dos povos bárbaros, que eram povos do norte da Europa e também de algumas regiões da Ásia. Esse período ele teve um período, esse modo de produção ele teve um período de auge que vai do século VIII até o século IX e vai ter seu declínio a partir do século XI, quando vai acontecer a fase de transição para o capitalismo. Esse modo de produção era baseado em relações servis de produção, o que significa que eram os servos os principais responsáveis pelo processo de produção. Os servos eram divididos em duas categorias: os camponeses, que trabalhavam no campo, e os vilões, que em geral trabalhavam com outras atividades ligadas, por exemplo, ao artesanato. Mas essa palavra vilão, na verdade, estava relacionado ao fato desses servos viverem nas poucas cidades que haviam restado na Europa após a invasão dos povos bárbaros. Os servos eles não eram considerados escravos, porque não eram propriedade de seu senhor. Eles trabalhavam por moradia e comida que eles mesmos produziam. Então era um tipo de relação muito diferente da relação dos escravos no modo de produção escravista, onde o escravo era propriedade desse senhor e esse senhor podia fazer o que quisesse. Tinha direito sobre a vida e sobre a morte daquele escravo. Já no sistema feudal, o servo ele não é escravo. Ele trabalha na terra que pertence ao senhor feudal, como vocês podem ver aqui na imagem ao lado, nós temos uma representação de um feudo, e nessa representação do feudo nós temos alguns camponeses arando a terra. Então os camponeses, os servos, eles trabalhavam a terra que pertencia ao senhor feudal e entregava grande parte dessa produção ao dono da terra, em troca de proteção e também de ficar com uma parte dessa produção agrícola. Bem, durante esse período, o maior poder político e econômico vai ser exercido pela Igreja Católica. Naquele período, a Igreja Católica tinha tanto poder espiritual como tinha poder temporal, e ela influenciava fortemente na vida de todas os membros da sociedade medieval. Então ela tinha influência tanto sobre os nobres, como também tinha influência sobre os servos, decidindo tanto questões políticas, como também questões ligadas à espiritualidade. Durante o feudalismo, havia um predomínio da economia agrícola. A maior parte da produção vinha da agricultura. Uma agricultura que era de subsistência, com uma baixa produção por conta da má qualidade das sementes e também da limitação dos instrumentos e técnicas que estavam disponíveis no período. Como o feudo era a principal unidade de produção, afinal de contas, era no feudo, nessas grandes propriedades de terra, em que se produzia tudo aquilo que era necessário para a sobrevivência da sociedade. Então, a principal atividade econômica da época era a agricultura,
principalmente porque, com a invasão dos povos bárbaros, as estradas se tornaram pouco seguras. Era muito comum que os viajantes fossem surpreendidos por ladrões e até mesmo por soldados dos povos bárbaros que saíam pelas estradas, indo de cidade em cidade fazendo pilhagens, fazendo saques. Então, o comércio foi uma atividade que sofreu um impacto muito forte durante esse período, se tornando uma atividade não dominante. Porque, como as estradas eram pouco seguras, tanto por conta dos bárbaros como por conta dos ladrões, muitas pessoas abandonaram esse tipo de atividade econômica, pararam de se dedicar ao comércio por conta das dificuldades de levar as suas mercadorias de feudo a feudo. Então, a maior parte das atividades econômicas passam a ser realizadas dentro do próprio feudo, passam a ser majoritariamente atividades agrícolas. Por isso que a gente diz que o feudalismo tem um modo de produção autossuficiente. No feudo era produzido tudo aquilo que era necessário para a sobrevivência de camponeses, clérigos e também de nobres. Então, o que acontece? Se você, por acaso, precisasse de uma roupa, você teria que produzi-la. Você teria que criar a ovelha, fazer a remoção da lã desta ovelha, transformar essa lã em fios, quer dizer, fiar a lã. Depois você ia ter que tecer o tecido com esses fios e então fazer o corte e a costura do tecido para que você pudesse confeccionar a roupa que você precisava. Então era uma vida muito difícil, porque como não havia uma atividade comercial intensa, tudo que você viesse a necessitar, você tinha que produzir. Você produzia seu alimento, você produzia seus móveis, você produzia seus calçados, você produzia seus instrumentos de trabalho. Tudo tinha que ser produzido dentro do feudo. É claro que existiam alguns trabalhadores que eram especializados, como por exemplo os ferreiros, que eram responsáveis por fazer os instrumentos de batalha dos nobres, como espadas, né? E também os instrumentos agrícolas feitos de metal. Mas em grande parte a produção estava concentrada dentro do próprio feudo e era uma produção agrícola. Por isso que a gente diz que era uma produção autossuficiente, porque o feudo produzia tudo aquilo que era necessário para a sobrevivência daquela sociedade. Inclusive, uma das poucas coisas que normalmente os membros de um feudo tinham que buscar fora dessas propriedades era o sal. O sal ele é um tipo de substância química que você só pode obtê-lo através da extração direta da água salina, ou seja, da água do mar, ou da extração direta de minas de sal, o que a gente chama de sal-gema. Seja você retirar diretamente da água do mar, seja retirar dessas minas, você só vai encontrar possibilidade de fazer isso se você estiver próximo dos oceanos, ou em áreas que foram, no passado, cobertas por águas do oceano. Então, normalmente, os únicos feudos que tinham reservas de sal eram aqueles feudos próximos a áreas litorâneas. Então, o sal era um dos poucos produtos que esses feudos costumavam trocar entre si, porque era uma necessidade básica, principalmente porque não existia sistema de refrigeração para conservar os alimentos, e o sal era a principal técnica, a principal substância usada na técnica de conservação dos alimentos. Outra característica era a descentralização política. Durante o feudalismo, você não tinha um imperador ou um rei que exercesse a sua autoridade sobre todo o seu território. Os reis existiam, mas o seu poder estava concentrado em suas próprias terras. Em geral, o rei dava terras a um nobre que era de sua confiança, em troca da fidelidade daquele nobre que, numa situação de guerra, ajudaria aquele rei a vencer, a enfrentar os seus inimigos. E também, em outras necessidades, aquele nobre que se tornava vassalo do seu rei,
tinha que atender às necessidades desse rei, em um caso, por exemplo, de um sequestro. E aí o que acontecia? Quando esse nobre se tornava vassalo do rei, ele recebia um feudo. Só que existia uma característica muito interessante. Dentro do feudo, a lei era estabelecida pelo nobre que tinha recebido aquele feudo, pelo senhor feudal, e não pelo rei que tinha dado aquelas terras ao seu vassalo. Então o rei tinha um poder extremamente limitado durante aquela época, e em cada feudo o seu senhor feudal era como se fosse o próprio rei, determinando suas próprias regras, sua própria lei, seus próprios valores de tributos e de impostos que normalmente os membros que viviam dentro do feudo tinham que pagar para usar, por exemplo, o moinho, para poder usar os fornos para assar o pão. Então, isso é o que a gente chama de descentralização política. O poder não estava concentrado na figura de uma única pessoa, como acontecia nas sociedades que adotavam o modo de produção asiático, onde o Estado e o imperador era basicamente a mesma coisa. Outra característica do sistema feudal era que a sociedade era dividida em estamentos, ou seja, você tinha uma sociedade baseada em uma estratificação social. Se tinha basicamente 3 classes sociais: os nobres, que eram proprietários de terra, eram de donos dos feudos e eram responsáveis pela proteção desses feudos, responsáveis pelos combates e guerras. Você tinha o clero, que eram os membros da igreja, divididos em 2 categorias, o alto e o baixo clero. E você tinha os servos, que eram divididos em camponeses, aqueles que viviam nos feudos do campo, e os vilões, que eram aqueles que viviam nas poucas vilas e cidades que se mantiveram após as invasões bárbaras, né? Bem, os membros da nobreza não exerciam atividade produtiva, ou seja, eles não plantavam, eles não criavam animais e também não realizavam atividades comerciais. Eles sobreviviam dos tributos pagos pelos servos. Os servos, em troca da proteção do feudo e também de uma terra para produzir, tinham que entregar uma grande parcela dessa produção. Uma parcela que poderia chegar até mais de 80% de tudo que eles produziam. Porque além deles entregarem parte da lavoura e parte dos animais que eles haviam criado durante o ano, eles também pagavam para usar o moinho para transformar o trigo em farinha de trigo e também pagavam para usar o forno onde eles assavam os pães. Em geral, eles tinham que entregar parte dos pães que eles assavam. Além disso, existiam alguns feudos que, para você atravessar uma ponte sobre um rio, para ir de uma área a outra do feudo, você tinha que pagar um imposto para usar a ponte. Então, grande parte do que sustentava a nobreza eram as riquezas produzidas pelos servos e que eram entregues a esses nobres em forma de tributos e em forma de impostos. O clero também era outra classe que não exercia atividade produtiva. Os membros da Igreja Católica viviam dos pagamentos das ofertas e também dos dízimos pagos constantemente, tanto por nobres como também por camponeses. Além de pagar os tributos dos senhores feudais, os camponeses também tinham que pagar o dízimo, que representava 10% de tudo que eles possuíam. Então, em troca do uso da terra, os servos deviam ao senhor essa série de obrigações.